Graça e paz, amada Igreja do Senhor. É com muita alegria que eu venho aqui para dar continuidade neste estudo que nós estamos fazendo nos pequenos grupos do livro A Busca da Santidade, onde com certeza foi o Senhor quem nos presenteou com esse ensino que nos orienta o caminho para chegarmos à eternidade. E o capítulo que nós vamos dar continuidade, ele tem como tema Santidade no Corpo. O texto base que o autor traz para a gente, ele fala lá nas cartas de Paulo, 1 Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Quando Paulo fala esmurrar o corpo, ele fala disciplino o meu corpo, eu controlo os desejos carnais do meu corpo. Quando ele fala fazer dele o meu escravo, é controlar ele para que ele não me controle. Aqui o apóstolo Paulo, ele se preocupa em não ser reprovado, porque ele sabe que como pregador é responsável por suas próprias ações e ele deve ser exemplo para todos. O apóstolo Paulo, ele também nos orienta lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós sabemos que a imoralidade sexual, ela peca contra o próprio corpo, e isso fere diretamente o corpo, que é santuário do Espírito Santo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso corpo, ele é santuário de Deus e que não somos donos de nós mesmos. E se quisermos seguir a santidade, precisamos reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós precisamos glorificar a Deus com ele. E a responsabilidade de cuidar do corpo, ela é nossa, pois o corpo ele não é nosso, ele é templo de Deus, ele é templo do Espírito Santo. E da mesma forma que nós cuidamos da igreja com zelo, com cuidado, devemos cuidar do templo que é o nosso corpo. Pois nós fomos comprados por um alto preço e isso exige de nós prudência em tudo que nós fazemos com relação ao nosso corpo. E se quisermos seguir a santidade, nós precisamos reconhecer que o nosso corpo e tudo o que há em nós foi criado por Deus. E se o deixarmos sem controle, verificamos que ele se tornará instrumento de injustiça ao invés de instrumento de justiça. Mais uma vez, nós fomos comprados por um alto preço e vamos prestar conta a Deus da forma como nós cuidamos do nosso corpo. É preciso abrir renúncia sobre os desejos e pensamentos imorais, controlar as nossas vontades a ponto de não permitir que sejamos dominados. E isso é nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo, várias vezes ele menciona a avareza, que muitas vezes podemos considerar como materialismo, apego ao dinheiro, e isso sufoca o nosso tempo para conquistá-lo. Muitas vezes a gente acaba passando o dia inteiro estudando, trabalhando, e quando vai ver a gente não teve um minuto de tempo para poder louvar, glorificar, orar, ler a Bíblia, a ponto de esquecermos qual é realmente o nosso propósito aqui na Terra. Nós estamos aqui por um propósito no qual Deus designou para nós. E as outras coisas, que é faculdade, trabalho, claro que é muito necessário, mas ela deve sempre estar em segundo plano para aqueles que escolheram viver e trilhar o caminho de Deus. E quanto à alimentação? Quase todos nós, hoje em dia, nos entregamos demais a alimentos processados, industrializados, sem qualidade, comemos de forma errada, na hora errada, quantidade errada. Isso tem intoxicado o nosso corpo e gerado muita sobrecarga no nosso organismo. Até a comida que comemos deveria ser devidamente administrada por nós. É responsabilidade nossa exercer o cuidado naquilo que nos foi confiado por Deus. O nosso corpo é propriedade do Senhor e devemos zelar por ele de tal forma que Deus seja glorificado. E o cuidado de nossa saúde é algo que Deus exige de nós. Não podemos negligenciar isso.
Michael Coist é um presbítero escritor francês citado no livro lá da Busca da Santidade. Ele fala assim: se o teu corpo tomar todas as decisões e der todas as ordens e tu obedeceres, o físico poderá efetivamente destruir todas as outras dimensões da tua personalidade. A tua vida emocional terá dificuldade de expressar sentimentos e emoções, e a tua vida espiritual será sufocada e acabará por ficar sem vida. É isso que acontece quando permitimos que o nosso corpo domine a nossa mente. Não podemos ceder a desejos do nosso corpo, ele não é nosso. Precisamos cuidar bem dele, porque teremos que prestar conta a Deus da forma como cuidamos do nosso corpo. Nossos desejos não podem nos dominar. O apóstolo Paulo ele nos exorta lá na carta de Romanos 12, 1 e 2, que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que não nos conformemos com este mundo. O verdadeiro culto a Deus é oferecido a cada dia através das nossas vidas. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos glorificar a Deus. Se não conseguimos controlar algo, que é o que comemos e bebemos, o que dirá do pecado, que vem com uma força maior através do diabo para nos destruir e nos tirar do propósito? Eu e você recebemos uma missão de Deus aqui na Terra e precisamos cumpri-la. Porém, muitas vezes, por negligenciarmos o nosso cuidado que deveríamos ter com o nosso corpo, nós adquirimos enfermidades e diminuímos assim o nosso tempo de existência aqui na Terra. E acabamos então por abortar o propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos prestar contas a Deus sobre isso. Nós precisamos nós precisamos aprender a dizer não ao nosso corpo. Em vez de ficarmos cedendo às vontades que muitas vezes não agrada a Deus. Nós temos a tendência de agir de acordo com os nossos sentimentos e emoções. Muitas vezes não sentimos vontade de levantar da cama de madrugada para orarmos, ou mesmo levantar da cama para orarmos a Deus, antes de dormir, na hora que a gente acorda. Dificuldade de fazer estudo bíblico, de até mesmo ler a Bíblia. Dificuldade de orar, de jejuar. Muitas vezes nós não sentimos essa vontade. É preciso controlar o nosso corpo e mostrar para ele que quem manda é nós, a decisão é nossa de querermos agradar a Deus e transformá-los em servo em vez de Senhor. O segredo é fugir das tentações, reduzir as oportunidades. Se temos um vício por doce, pão ou outros alimentos que nos faça perder o controle do nosso corpo, não compre. Não faça aquela sobremesa que te faz você comer exageradamente. Ou se é algo que você lê ou assiste, ou algo que você faz que te leva a ter pensamentos imorais, exclua da tua vida. O nosso corpo ele é como uma criança, ele precisa ser disciplinado. E nós já temos o que é preciso para vencermos essas vontades e desejos errados. O poder de Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Não temos como falhar. Portanto, basta dizer não. E a decisão é nossa de queremos viver uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos adverte em 2 Timóteo 2,22 a fugirmos do pecado e das inclinações da própria carne. E ele nos aconselha a procurarmos o que é justo e virtuoso diante de Deus. No entanto, esses conselhos eles têm sido desprezados por muitos de nós. E ao invés de fugirmos do pecado, nós temos ido de encontro com ele. Frequentamos lugares propícios para o mal, comendo exageradamente, a ponto de causar danos ao corpo. Nós precisamos vigiarmos. Bom, já sabemos que é nossa responsabilidade manter sob controle os desejos do corpo, mas sabemos que não podemos fazer por nossas próprias forças. Porém, quando nos propomos a realizar essa tarefa na dependência do Espírito Santo, veremos com certeza que Ele trabalhará em nós e por nós.
As diversas experiências de Paulo o fizeram alcançar a maturidade espiritual e o aperfeiçoamento da sua fé. E ao dizer que ele podia todas as coisas, o apóstolo não estava se considerando forte ou superior aos outros, e sim confiante em Deus. Como um soldado experiente que aprendeu a viver no meio de várias guerras, Paulo se sentia pronto até para morrer por Cristo. Só que isso não vinha dele, mas do Espírito que habitava nele. Para isso, é necessário que a fé seja colocada em prática. Só que não é a fé natural, mas a fé viva e verdadeira, concedida somente àqueles que obedecem e creem na palavra de Deus. Porque daí, com certeza, poderemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Bom, obrigado. Que o Senhor, o nosso grande Deus, continue no meio de nós, abençoando nossos pequenos grupos e habitando em nós e nos ensinando a cada dia a vivermos de forma que o agrade. Fique com Deus, tenha um excelente PG. Deus abençoe.